Essa palavra é para você, que Deus ele mandou te dar. Você que de repente você está passando por um momento difícil, você está passando por uma prova e você não sabe mais o que fazer. Pois bem, Deus ele me deu essa palavra hoje e ele pediu para te dar. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por isso, todas as coisas em Cristo eu posso, que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Aí diz assim, no versículo 18: Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que a vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? Isso foi o apóstolo Paulo, e nós que escreveu essa carta, né? E nós sabemos que ninguém mais do que o apóstolo Paulo, ele pôde falar que ele sabia estar contente, né? Em toda e qualquer situação, porque ele passou por muitas situações, né? Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi preso. Então, aquilo tudo que ele vivenciou serviu para que ele se fortalecesse a sua fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus, no Evangelho. Então, nada daquilo que ele estivesse passando ou viesse a passar, para ele seria motivo de abalo, né? E aí nós tiramos para nós o seguinte: quando nós temos conhecimento de Deus, quando nós conhecemos quem é Deus na nossa vida, por mais dificuldade que nós venhamos a enfrentar, porque eu vou falar para você, mesmo você se convertendo a Deus, aí é que você vai ter lutas mesmo. Aí é que vai vir as provações. Mas isso tudo Deus ele permite no intuito de nos fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão e a gente conhecer profundamente a Deus. Porque quando tudo está bem na nossa vida, a gente às vezes não quer nem saber de Deus, não lembra de orar, não lembra de meditar, mas quando começa a vir as lutas, quando começa a vir as tribulações, as perseguições, as dificuldades, é aí que a gente cresce espiritualmente, é aí que você cresce espiritualmente, né? É quando vem as lutas. Então Deus permite nós viemos a passar certo tipo de situações que às vezes a gente não entende na hora, mas é para nos forjar espiritualmente. Então, o apóstolo Paulo, ele passou por tudo que ele passou, porém ele já tinha o caráter dele formado, tanto é que ele fala assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, né? Olha só o grau de espiritualidade que ele tinha com Deus, né?
E será que você tem tido esse grau de espiritualidade? Ele fala isso não com arrogância espiritual, não porque ele se achava melhor do que as pessoas, outros não. Mas é devido a tantas lutas que ele passou, que ele foi aprendendo através daquelas lutas e daquelas dificuldades, né? E assim também acontece conosco. Mas aí Deus ele permite para quê? Para a gente ver aonde está a nossa confiança, se está nele ou se está na força do nosso braço, porque muitas das vezes nós temos o costume de achar que tudo está no nosso controle. E quando foge uma coisa do seu controle, aí é que você se mostra para você mesmo quem você é, porque Deus ele já sabe quem nós somos. Deus ele sabe quem é você, se você está firme ou não. Mas ele permite, tá tudo indo certinho. Ele permite sair um pouquinho da rota para você, a gente se conhecer. Quem nós somos de fato e de verdade. Quem nós temos confiado. Então, Paulo, ele passou por tudo e para ele nada mais abalava. Para ele não tinha diferença de estar na abundância ou de estar na escassez, porque afinal de contas a intimidade dele era tão grande que ele já conhecia Deus, que para ele Deus estando com ele já era o suficiente. E nisso a gente tem que ter essa fé também. Você pode estar passando por um momento tão delicado, ou você pode estar no seu momento de abundância, de fartura, né? Mas depois pode vir um deserto. E da mesma forma, você que está passando pelo deserto, por situações que você não entende por que aconteceu isso, por que eu estou passando por esse momento, mas daqui a pouco vai vir a abundância, entendeu? Tudo é a gente confiar. Olha só o que o bispo fala aqui, ó. Paulo dá o seu próprio testemunho, porque ninguém melhor do que ele podia entender o que significava padecer todo tipo de privação, desprezo e injúria durante o seu ministério. Ele não apenas foi injustiçado, como também sofreu com a falta de alimentos, de água e até mesmo de roupa. Contudo, ele aprendeu a superar todas essas necessidades sem murmurar e reclamar. E de repente a gente passa por situações, você tem passado por situações que você, ao invés de orar, de agradecer a Deus, você tem murmurado, você tem reclamado, poxa, meu Deus, eu estou te servindo, mas eu tenho ido para a igreja, eu tenho feito meus propósitos, mas eu não estou vendo nada acontecer, pelo contrário, minha vida só está desandando. E Paulo, ele passou por aquilo tudo, mas ele não murmurou. Pois havia no seu coração fé sobrenatural que o sustentava. Assim, Paulo era fiel a Deus em toda e qualquer situação, seja de fartura, seja de escassez. Isso serve de exemplo para os servos do Senhor Jesus, pois às vezes surgem dificuldades permitidas por Ele, para que a nossa fé amadureça. Porém, uma coisa é certa, o Espírito Santo suprirá cada uma das suas necessidades. Amém, pessoal? E no 4,13 diz assim: posso todas as coisas. As diversas experiências de Paulo o fizeram alcançar a maturidade espiritual e o aperfeiçoamento da sua fé. Ao dizer que podia todas as coisas, o apóstolo Paulo não estava se considerando forte ou superior aos outros, e sim confiante em Deus, uma vez que já havia vencido todas as dificuldades que havia enfrentado, como um soldado experiente que aprendeu a sobreviver em meio à guerra. Paulo se sentia pronto até para morrer. Isso não vinha dele mesmo, mas o Espírito Santo que nele habitava. Você vê a diferença de quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida? Eu lembro que uma experiência que eu tive, porque nós
quando estamos amadurecendo na nossa fé, a gente vai ter muitas experiências. Houve uma situação de que eu e meu esposo passamos, em que a gente ficou passando uma necessidade de alimentos em casa. A gente não passou fome, mas a gente passou uma necessidade de que ele não estava conseguindo trabalho. E era um final de ano, né? A gente costuma fazer uma ceia, né? Todos costumam, né, fazer uma ceia na sua casa, com a sua família. E a gente passou uma dificuldade tão grande que a gente só tinha muito mal básico. E acabando aquele básico ali, a gente já não sabia mais como, da onde ia tirar, né? E Deus, ele supriu essa necessidade, né? Veio uma ajuda da onde a gente nem imaginava para aquele momento, porque Deus, ele dá, a luta vem, mas Deus, ele dá o escape, né? Então, a gente recebeu uma ajuda ali que a gente não estava esperando e a gente conseguiu até suprir aquela necessidade daquele momento. Fizemos a nossa ceia, foi o melhor Natal e Ano Novo da nossa vida, porque Deus, ele supriu. E depois, né, ele conseguiu o trabalho e aí a vida continuou. Mas você vê a importância, eu sempre confiei em Deus. Sempre fui uma pessoa de confiar em Deus. Mesmo as dificuldades que a gente venha passar, em qualquer situação, eu sempre confiei que Deus, ele está no controle. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos na prática da palavra de Deus, não na religiosidade, Deus, ele abençoa. Deus, ele nunca nos deixa padecer. Vamos continuar aqui. O apóstolo dependia do poder do Altíssimo e o mesmo devemos fazer. Para isso é necessário que a fé seja colocada em prática. Não a fé natural, mas a fé viva e verdadeira concedida àqueles que obedecem e creem na palavra de Deus. No capítulo 4:14 diz assim: outra vez me mandaste o necessário, que foi o que Paulo diz. Paulo agradece aos cristãos filipenses pelo cuidado que sempre tiveram com ele. A igreja de Filipos enviava ofertas generosas e voluntárias para o sustento da obra missionária, e ele considerava uma providência divina as suas necessidades. Veja que Deus nunca desampara os seus filhos, pelo contrário, aquele que vive em obediência podem sempre contar com o cuidado do Altíssimo. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca faltará provisão para quem vive de acordo com a vontade de Deus. Amém? E assim também eu deixo essa palavra para você que está passando por um momento difícil, uma prova, um deserto, e você não entende o porquê você está vivendo isso, mas não questione, não reclame, confie em Deus. Ore, faça a sua parte, vá, corra na frente e Deus, ele vai mandar essa provisão para você. Que Deus, ele abençoe a sua vida. Se inscreva nesse canal, porque outras palavras que Deus, ele trazer para a minha vida, eu quero compartilhar a palavra de Deus para você também. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixa o seu gostei aí e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas que estejam precisando de uma palavra de fé. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.